Graça e a paz. Vamos orar assim como nós estamos. Pai Celestial, muito obrigado. Estamos aqui mais uma vez. Queremos pedir ao Senhor que nos ajude a compreender a Tua palavra. Ela será aberta no instante e queremos que o Espírito Santo possa tocar fortemente ao nosso coração. Nos ajuda, por favor, a compreender a Tua vontade. Dá-nos a Tua graça e o Teu infinito amor. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar aqui. Que a graça e a paz do nosso Deus possa continuar nesse lugar aqui, meus amados. Eu queria agradecer aqui a Edilza e ao Fábio por ter me convidado para poder estar junto com vocês e assim compartilhar um pouquinho da palavra do nosso Deus. É uma responsabilidade imensa quando a gente vem aqui falar sobre esse Deus maravilhoso. Não é fácil, é um lugar sagrado, é um lugar santo. Mas Deus, Ele nos perdoa, Ele não olha para os nossos pecados, para as nossas imperfeições. Por isso estamos aqui, porque necessitamos dessa graça infinita. Necessitamos realmente desse perdão maravilhoso. O tema dessa manhã, nós vamos falar sobre o Evangelho é para todos. O amor sem distinção. Então o Evangelho, ele é para todos, não existe distinção. Então a gente precisa entender qual o propósito, qual a finalidade da igreja existir. Qual a finalidade de estarmos hoje aqui nesse local, ou em qualquer ambiente onde você se encontre nesse exato momento. Existem pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Qual o propósito da igreja, a finalidade da igreja aqui nessa terra? Eu queria compartilhar com vocês um texto muito interessante que vocês abram aí no livro de Romanos, deixem aberto, e com a palavra de Deus aberta nós iremos orar mais uma vez. Livro de Romanos, capítulo 1. O Evangelho é para todos. Pode deixar um pouquinho mais alto, Eric. Pode deixar um pouco. Isso. O Evangelho é para todos. Romanos, capítulo 6, ou capítulo 1, Romanos. Todos encontraram, amém? Feche seus olhos mais uma vez com a sua Bíblia aberta aí agora. Querido Deus e maravilhoso Pai, a Tua palavra está aberta nesse exato momento. Ela é a autoridade suprema aqui nesse lugar. Nós queremos agora ouvir a Tua voz. Fala conosco através da Tua palavra. Alimenta-nos com o pão da vida. Ajuda-nos a compreender essa verdade, que é uma verdade viva, que é uma verdade que pode modificar completamente vidas humanas. Queremos sairmos daqui transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, por favor. Nós te suplicamos no doce e no sagrado nome de Jesus. Amém. Pode aumentar mais um pouquinho, Eric. Romanos capítulo 1. E eu queria que vocês meditassem junto comigo aí no versículo 16 de Romanos. E aqui é dito o seguinte. O título aí é o poder do Evangelho. Versículo 16 aqui diz assim, amados, de Romanos capítulo 1. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de quem, amados? Ele é o poder de Deus para salvar todos os que crê, primeiro os judeus e também os não judeus. Versículo 17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, e por meio da fé, do começo ao fim, como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Louvado seja o nome do nosso Criador. Em algumas versões diz que o justo viverá pela fé. E é interessante aqui, qual o propósito do Evangelho, a finalidade do Evangelho. E o texto ele deixa claro, a finalidade do Evangelho é para revelar o poder de Deus. Então o Evangelho,
ele tem uma finalidade. E a finalidade do Evangelho é para que as pessoas, elas compreendam do amor e da grandeza do nosso Deus. Como é interessante aí. O Evangelho, ele não é apenas para os judeus. O Evangelho, ele também é para aqueles que não eram judeus. No caso aí de vocês, a versão se refere aos gentios. Mas se nós aplicarmos aos nossos dias, o Evangelho, ele não é apenas só para os cristãos. O Evangelho, ele é também para aqueles que não são cristãos. Ou seja, o Evangelho é para todos, sem exceção. E isso demonstra a grandiosidade e o quanto Deus, ele é um Deus maravilhoso. Porque Deus, ele não quer apenas alcançar aqueles que o aceitam como Salvador. Deus também quer alcançar aqueles que ainda não o aceitou como Salvador. E o único meio e a única forma que Deus, ele pode alcançar uma pessoa que ainda não tem um conhecimento do seu amor, da sua graça, é através do Evangelho. Porque o Evangelho, ele vai mostrar quem de fato é Deus. O Evangelho, como já Jesus ele havia dito lá nos Evangelhos, o Evangelho é a boas novas. Sabe, amados, a importância de compreendermos isso aqui. Isso aqui é extremamente importantíssimo você entender. Isso quer nos dizer algo muito sério. Se o Evangelho, ele é o poder de Deus, revela o poder de Deus, quando você deixa de pregar o Evangelho, quando você deixa de anunciar o Evangelho, automaticamente você está deixando de anunciar quem? O poder de Deus. Porque o Evangelho, ele mostra que de fato, quem de fato é Deus. Então, é impossível para as pessoas ela compreender e entender quem de fato é Deus, se não for através do Evangelho. Agora a gente precisa ter um equilíbrio aqui. Quando se refere ao Evangelho, e a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente pensa que o Evangelho é apenas só o que está dentro da Bíblia, e não é verdade. E o que se referir, o que falar daquelas pessoas que não têm acesso à Bíblia, sabe? O que de fato aqui está se referindo o Evangelho no sentido de que revela o poder de Deus. Existem muitas pessoas que não terão acesso, por incrível que pareça, não terão acesso à Bíblia, às Escrituras, mas elas vão se identificar com Deus através de um procedimento que alguém vai ter diante dele. Olha como é interessante o livro de Romanos. Nós não vamos ler essa passagem, mas o livro de Romanos diz que a própria natureza, ela se encarrega de identificar e de mostrar a grandiosidade de Deus. É quando o texto diz que até mesmo os animais e toda a criação que está presa, um dia vai ser liberta. Porque até mesmo a criação, ela demonstra o quanto Deus é grandioso. Quer ver uma prova? Quando você olha para as flores, para os frutos, para as árvores, você começa a olhar e eu desafio você a fazer essa prova. Eu desafio você a fazer esse teste e você vai perceber automaticamente que um ser normal ou um ser qualquer não teria nenhuma capacidade de criar algo tão grandioso. Quando você começa a perceber os detalhes da raiz até a sua origem, até os frutos, você começa a perceber que existe um ser superior. Quando você olha para os astros, você começa a notar e perceber que ali teve o dedo de um ser grandioso. Então até mesmo a natureza, ela prega, ela anuncia da grandeza desse Deus maravilhoso. Quer ver outra prova? Os animais. Quando você começa a olhar para os animais, você começa como o sistema é algo tão organizado dos animais, cada um na sua espécie. Por que é organizado? Porque foi um Criador que criou. Amém? O Evangelho, ele mostra
a grandiosidade e o poder de Deus. Por isso que o inimigo, ele faz de tudo para que as pessoas elas não compreendam quem de fato é Deus. Porque a intenção do Evangelho, que é para todos, é sempre demonstrar quem de fato é Deus. Como se pregam por aí na teoria do Big Bang, na evolução, e tem tentado distorcer, e tem tentado colocar na mente de muitas pessoas que Deus de fato ele não existe, e que de fato nós estamos loucos, porque estamos aqui com o livro na mão, acreditando em um ser que a gente não vê. Como é que vocês acreditam em um ser que vocês não vê? Acreditam apenas em um papel que foi escrito por homens, e muitas pessoas têm taxados aqueles que são filhos de Deus, que estão espalhados em vários cantos desse planeta e que acreditam na existência de Deus e que são tratados como loucos. Só de fato aquele que já passou por uma experiência de transformação, de uma mudança da água para o vinho, é que pode dar uma resposta para essas pessoas. E eu afirmo, não precisa você ser um teólogo, não precisa você ter um doutorado, não precisa você ser um especialista nos astros para você falar da grandiosidade de Deus. Porque cada um que está aqui, cada um que está em casa e que tiver uma experiência com Deus e que conhecia a sua vida do passado e que conhece a sua vida agora, você é o Evangelho vivo, é uma prova viva de que Deus, Ele existe. Você não precisa ser um teólogo, é apenas você falar do que Deus fez na sua vida. Isso aqui é uma prova concreta de que Deus, Ele de fato, Ele existe, e de que de fato a sua grandiosidade, ela é real, ela é presente, não só na sua criação, de forma geral, mas em todos os aspectos, em todos os sentidos. A Bíblia, ela merece confiança, porque tudo que foi escrito há tantos anos atrás está acontecendo no presente. E foi através desse livro que muitos não dão valor, que muitos acreditam que é um livro comum, que eu posso afirmar. E se tiver alguém para poder me contradizer e falar que eu estou errado, chega para mim e fale, que aí você vai ter que me explicar o que aconteceu na minha vida. Foi através desse livro que um ex-drogado deixou as drogas para servir ao Criador. Se esse livro, se essas palavras que contém aqui dentro não tivesse poder, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, e isso é uma prova concreta de que esse livro fechado, ele é um livro como qualquer outro, mas quando você abre e você lê, é as palavras de Deus que você está ouvindo, e as palavras de Deus, ela tem poder para mudar a vida humana. Por isso que o diabo, ele odeia as escrituras, por isso que o diabo, ele odeia o Evangelho, porque o Evangelho, ele mostra de fato quem é Deus. Sabe, queridos, quando você e eu deixamos de anunciar e falar desse Deus maravilhoso para muitas pessoas, o diabo, ele fica feliz, porque quanto menos pessoas saber, menos pessoas ou mais pessoas ele vai alcançar. E é isso que a gente precisa entender. Sabe, quando o apóstolo Paulo, quebrando esse tabu, quebrando esse preconceito que havia naquele tempo,
E quando o apóstolo Paulo ele diz que na verdade o livro ele dá uma clareza tão profunda de que o evangelho ali não deveria ser apenas para os judeus, mas também para os não judeus. Todo aquele preconceito que havia entre o povo de Deus deveria ser quebrado. E eu queria ler outro texto aqui com vocês, que está lá no livro de 1 Timóteo. Por favor, mais à frente um pouquinho. Folheando a sua Bíblia, livro de 1 Timóteo, capítulo 2. E o versículo 4 tem uma verdade aqui, que eu queria compartilhar com vocês, quando vocês encontrarem aí. Deixe aberto aí, 1 Timóteo, por favor, capítulo 2. E você vai perceber aqui, amados. Olha que texto poderoso. E aqui diz o seguinte, capítulo 2 e o versículo 4. Aqui, o apóstolo Paulo aconselhando sobre a questão das orações pelas autoridades, por muitas pessoas, aqueles que tinham poder, para orar por todos. E aí no versículo 4 ele diz assim: e ele quer, se referindo ao próprio Deus, e ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer o quê? A verdade. Versículo 3 diz: e isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso, se referindo a interceder, a orar por todas as pessoas. E aí o versículo 4 confirma: e ele, quem quer todos, ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer o que, amados? Então a vontade de Deus aqui é que todos venham o quê? Então Deus destinou todos para serem salvos. Todos, sem exceção. Nenhum ser humano ele pode dizer: ah, o Senhor escolheu aquele e o Senhor não me escolheu. Não, porque a verdade é que Deus escolheu todos, destinou todos à salvação. Ele quer que todos tenham conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos... É assim que funciona. Quando o ser humano ele começa e ele tem um conhecimento de quem de fato é Cristo, ele começa a se libertar de tudo aquilo que havia impedido de ter um crescimento, que está impedindo dele ter uma vida melhor. E a verdade que é o próprio Cristo, essa verdade liberta, essa verdade transforma, essa verdade traz felicidade para a sua vida. E é isso que o diabo não quer. O inimigo ele não quer que as pessoas elas tenham conhecimento dessa verdade. Pelo contrário, o inimigo tem se pregado por aí muitas mensagens satânicas, invertendo-se ou inventando muitas teorias para que as pessoas elas possam buscar aquilo que aparentemente são ilusório, para que elas não compreendam de fato o que Deus quer para a vida delas. E aí elas ficam presas, cativas. Mas quando alguém conhece a verdade de fato, como está escrito, essa pessoa ela é liberta. A vontade de Deus é que o ser humano ele se liberte dos enganos, sabe? Deus ele não prometeu que a nossa vida seria uma vida fácil aqui. A verdade é que não existe vida fácil para ninguém aqui. Ou você é pobre, rico, seja lá quem for, ninguém passa uma vida fácil aqui nesse mundo. Todos passamos por dificuldades, cada um com a sua luta e com a sua dificuldade, uma mais intensa do que as outras. Mas todos passamos por dificuldade. Fique pensando que aquele que tem condições, que não passa por dificuldade, passa também. E muitas das vezes tem muito dinheiro, muito recurso, mas algumas vezes aquele dinheiro não consegue resolver o seu problema. Aí quando ele não consegue mais resolver com os homens, ele tenta recorrer a Deus. E Deus diz: eu estava aqui esperando você há muito tempo, só esperando, igual aquela mulher que tinha tanto recurso. Depois de 12 anos ela foi procurar em Jesus a cura e encontrou. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, porque o nosso Deus ele não nos trata como merecemos. Mas a verdade é que Deus ele quer salvar a todos, independentemente da sua classe social, independentemente da sua condição, independentemente da sua raça. Deus ele quer salvar a todos. A palavra de Deus diz em João, 1 João, o Evangelho de João, precisam ler, Evangelho de João capítulo 3,
A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vontade de Deus é essa, amados. Aqueles que o aceitam Jesus como seu Salvador, como único Salvador, essas pessoas elas têm a oportunidade de salvação. Mas eu queria ler outro texto com vocês, que está no livro de Atos, por favor. Atos capítulo 10, abram aí, livro de Atos capítulo 10, que tem também um texto muito interessante. Esse livro foi escrito por Lucas, o médico Lucas. E veja como é interessante aqui, essa passagem aqui. Versículo 34 aqui diz assim: então Pedro começou a falar e ele disse: agora sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita a todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Aí ele chegou à conclusão, depois daquela conversa que ele teve ali com Cornélio, ele começou a entender que Deus, ele aceita a todos, independentemente da sua cultura, independentemente da sua etnia, independentemente do seu grau de escolaridade. Deus aceita a todos, contanto que a pessoa o tema, contanto que a pessoa o aceite como seu Salvador. Isso aqui nos ensina algo extremamente importante. Existem muitas pessoas que são filhas e que são filhos de Deus e que não fazem parte de nenhuma congregação. Vocês não dizem amém? Muitos não fazem parte de nenhuma denominação, mas que são filhos e filhas de Deus, porque eles, de acordo com o conhecimento que eles têm, eles temem a Deus, eles obedecem a Deus de acordo com o grau de conhecimento que ele tem ou ela tem. E isso é impressionante. Por isso, meus amados, isso aqui é uma lição extraordinária. Existem muitas pessoas que estão hoje na balada. Existem muitas pessoas hoje que estão fazendo atrocidades, muitas barbaridades, mas que no momento certo e na hora certa, essas pessoas elas ouvirão a voz do seu Salvador e elas seguirão. Quer ver uma prova? A Bíblia conta a história, muitos aqui sabem da história de Manassés, não é isso? Quem era o rei Manassés? A Bíblia diz que era um dos piores reis daquela época. Na verdade, Manassés, ele foi o homem que mandou colocar Isaías em uma árvore e serrar Isaías pelo meio. Um homem que tinha um coração pervertido, um homem que ninguém dava nada, e as escrituras diz que esse homem era mau, que esse homem era cruel, o pior de todos os reis. Mas a história não para por aí. A história diz que esse homem um dia, ele encontrou-se com Jeová Jireh, amém? E ele se transformou em uma nova criatura e aceitou ao Criador como seu Salvador. Amados, isso é algo forte. Esse Deus, ele muda completamente a natureza dos seres humanos, como mudou a natureza de um rei orgulhoso, Nabucodonosor. Sabe, muitos dos homens, e é aí onde está o perigo. O Apocalipse diz: conserva-te a tua coroa para que ninguém tome. Existem muitos que virão do Oriente, do Ocidente e tomarão lugar à mesa com os filhos de Abraão. E outros que fazem parte do redil do Senhor vão sair para mais nunca voltar. Pode ser que eu não sei quem seja a pessoa, não posso fazer esse julgamento, eu não conheço a sua vida. Não seria coerente da minha parte fazer esse julgamento. A Bíblia diz que aonde tem o trigo tem. Nós não sabemos, amado, até então quem é as pessoas.
quem é o trigo, quem é o joio. O próprio Jesus, ele falou para os discípulos, quando os discípulos disseram: Senhor, a gente vamos lá e cortar o joio. Jesus disse: não, faz isso, deixa os dois crescer. E no momento certo, eles vão se separar. As circunstâncias e as coisas que irão ocorrer sobre esse mundo vai fazer com que aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que são sinceros ao Senhor, eles vão permanecer firmes, mesmo diante de adversidade, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante de seja qual for a tribulação, eles vão permanecer firmes. Mas muitos que estão fundando a sua casa sobre a areia, quando vier os vendavais, não irão permanecer. Nós estamos vivendo em um período que é um período muito light, aonde ser cristão é a coisa mais comum, é a coisa mais normal do mundo. Todo mundo é cristão hoje. Todos se dizem serem cristãos. Se cantam músicas cristãs em festas e todo mundo diz que é de Deus. Mas o que Deus pede para que as pessoas elas façam, e aí onde está a questão, é que as pessoas elas abandonem as práticas do pecado e entreguem-se a sua vida a Ele. A vontade de Deus é que todos se salvem, mas a Bíblia diz, ela deixa claro isso aqui. A Bíblia deixa claro isso aqui. Eu seria hipócrita não falar isso aqui para vocês. A vida do cristão é uma vida de renúncia, amados. Ser cristão significa renunciar a muitas coisas que a gente gosta. Coloca isso na tua cabeça aí, meu amado. Ser cristão significa uma luta diária. Aquilo que Joário falou. A gente estamos passando por batalhas. O inimigo te odeia. E louvado seja o nome do nosso Deus, porque Ele te odeia. Ruim seria se Ele gostasse, se Ele te amasse. Mas o inimigo nos odeia. Ele nos odeia. É um ser que é infeliz, porque ele deixou a felicidade que estava ao lado do Criador, e ele não quer que você esteja ao lado de Jesus, porque ele sabe o quanto lá é maravilhoso, e ele vai fazer de tudo para impedir você. Tudo que tiver ao alcance do inimigo, ele vai tentar fazer para te derrubar, para te desanimar. Vai usar pastor de igreja, vai usar líder de igreja, membro de igreja, problema familiar, problema no trabalho. Vai usar seus irmãos, seu pai, sua mãe. O que tiver ao alcance do diabo, ele vai fazer para tentar destruir a tua fé. Mas em nome de Jesus ele não vai conseguir. Firma, meu irmão. Se firma em Cristo. Porque muitas das vezes, muitas pessoas serão usadas como Pedro foi, e não sabia que estava sendo usado pelo diabo. E Jesus repreendeu, não a Pedro, mas repreendeu o diabo. Porque Pedro estava sendo usado e não sabia. E a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor. E eu queria tocar nesse ponto aqui para nós finalizarmos. Que a palavra do nosso Deus, ela deve ser anunciada para todos, sem exceção. Amados, algumas vezes, ontem eu vinha conversando com um jovem sobre a questão, por incrível que pareça, a gente vinha justamente tocando sobre esses pontos de pessoas que têm condições e que muitas das vezes a gente acha que essas pessoas, elas não irão se salvar. E de acordo com a Bíblia não diz isso. Que a Bíblia diz que é difícil um rico se salvar, mas a Bíblia diz que muitos vão se salvar. Mas que é difícil porque o apego ao bem material é muito maior. A Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo por fundo de uma agulha. A gente sabe que ali foi uma ilustração de algo que tinha no passado, e que quando se refere a essa agulha, se referia a uma passagem que tinha lá no passado, e Jesus usou essa linguagem deles. Mas quando a Bíblia diz que seria dificilmente pessoas que têm um apego aos bens materiais iriam se salvar. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, não precisam me responder, por favor. Mas vocês acham que é só pessoas ricas que são apegadas às coisas desta terra? Não. Nananina não. Existem muitas pessoas que não têm condições, que também são apegadas a muitas coisas. Assim como Deus tem lutas, e muitas lutas para poder converter e convencer um rico, Deus também tem a mesma luta para poder convencer e converter também uma pessoa pobre.
O pobre é a ignorância de não querer, muitas das vezes, eu não quero saber nada de Bíblia, não é assim? Eu não quero saber nada de Bíblia. Quero nada, passa por alguma dificuldade e aí muitas das vezes acha que todo mundo é igual. Os crentes não prestam, vocês só prestam para dar dinheiro a pastores. Usa de arrogância, muitas das vezes a pessoa está ali para ajudar, para poder levar a mensagem, trazer uma esperança para aquele lá, mas a pessoa age de arrogância e não permite que Deus trabalhe. Já alguns casos, alguns ricos, muitas das vezes, você tem que estar no mesmo patamar para que ele pare. Se você for uma pessoa da alta sociedade, tiver uma posição, é claro que eles vão parar para te ouvir. Agora você imagine um presidente parar para sentar para ouvir você, ou eu você. Não é impossível, mas é difícil. É muito difícil, mas não é impossível. Porque quando Deus manda, que é o soberano, a criatura tem que obedecer. Mesmo que Deus tenha que esmagar o pescoço dele assim, fica aqui, porque o meu servo vai falar para você do meu amor. Deus faz isso, como ele fez com Nabucodonosor. Fez com que ele comesse capim, para que ele compreendesse o quanto Deus é grandioso. Mas a verdade aqui é isso que eu quero que vocês entendam e que a gente possamos entender. Deus, ele quer salvar todos, amados, independentemente se você é rico, independentemente se você não tem uma condição financeira, independentemente do seu grau de escolaridade, Deus quer salvar a todos, sem exceção. Então não fique escolhendo a quem você vai pregar. Eu vou pregar para aquele bairro ali. Eu falo isso com propriedade, porque em alguns evangelismos que a gente vai fazer, algumas pessoas dizem, olha, não vamos fazer naquele lugar, porque aquele lugar ali é um lugar muito, uma periferia, é um lugar muito perigoso, mas é aquelas pessoas que Jesus veio para salvar. Aí eu queria ler com vocês esse texto, abra em Lucas, por favor. Lucas, deixa eu tomar uma água aqui. Livro de Lucas, esse texto é um texto muito conhecido. Deixa eu beber mais um pouco. Jora, fique quieto que eu estou vendo que você está rindo. Tem que hidratar os rins, meu irmão. Lucas, capítulo 10, ou capítulo 19 de Lucas. É um texto bastante conhecido. Lucas, capítulo 19. E o versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está? Então ele veio buscar e salvar a quem está o quê? Entenda, ele não veio ir buscar os que já estão salvos, não. Isso quer dizer, todos aqueles que vivem hoje aprisionados ao pecado, seja lá quem for, Deus quer salvar. Seja lá quem for. Não importa que, é um traficante, Deus quer salvar ele. É uma prostituta, Deus quer salvar ele. É uma pessoa desonesta, Deus quer salvar ele. Não importa quem seja a pessoa ou o que a pessoa faça, Deus quer salvar. Deus quer que aquela pessoa alcance a salvação, porque Jesus veio morrer por ela também. Quantas pessoas, amados, quantas pessoas, mulheres, que vivem de vida para alimentar os seus filhos, e quando chega em casa, que vai tentar deitar para descansar, ela começa a pensar em tudo que se passou na sua cabeça, e que são infelizes, e que choram no seu quarto, e que vive vive por viver, vive vegetando, e que fica clamando a Deus para que um dia Deus o liberte. Amados, existem muitas pessoas que Deus quer alcançar, e Deus quer te usar, Deus quer me usar, Deus quer nos usar para salvar essas pessoas. Quantas pessoas que não são alcoólatras, que não conseguem se libertar do vício, a sociedade o condena, a sociedade
o rejeita e trata-se como se fosse um indigente. E parece que a sociedade ela não abre os olhos para o que está de fato real ali acontecendo. Mas você e eu que conhecemos a verdade, nós precisamos fazermos a diferença. Em um ciclismo, em uma caminhada, em um sopão, em uma distribuição de cesta básica. Vocês sabem por que nós não alcançamos um número maior de pessoas para Cristo? Porque nós estamos acomodados. Nós ainda estamos pensando, amados, no nosso bem-estar. A gente precisa mudar esse cenário. A gente precisa mudar essa visão, essa mentalidade, amados. A gente precisa ter uma visão evangelística. Que visão evangelística é essa? Eu quero alcançar aquela pessoa, eu quero alcançar aquele, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu tenho que fazer? Começa a traçar estratégia, planos. A gente precisa, pode ter certeza que o Espírito Santo, quando vê que você estiver fazendo uma ação para que a mensagem ela seja propagada, para que a mensagem ela seja divulgada, pode ter certeza que Deus ele vai atuar e você vai alcançar. Uma pessoa que você alcançar do seu vínculo de amizade, pode ter certeza que para Deus será uma grande vitória, porque o diabo ele vai ficar virado, irritado. Por isso que a Bíblia diz que a festa lá no céu, quando um pecador se converte ao Senhor. Porque quando um aceita Jesus, pense nisso que eu vou falar agora. Pense nisso que eu vou falar. Isso aqui é forte que eu vou falar. Enquanto um pecador aceita Jesus, o diabo ele consegue levar 10 ao seu lado. Você já parou para pensar nisso aí? A Bíblia diz que os perdidos serão como a areia do mar. Sabe, querido, sabe por que muitas das vezes nós não estamos conseguindo alcançar ainda a nossa meta, ou alcançar os nossos objetivos, que é levar muitas pessoas? Porque ainda nós estamos ainda brigando por cargos em igreja. Quem faz um trabalho melhor, fulano, beltrano, picuinhas que deveriam serem resolvidas entre os filhos de Deus espalhados. E o inimigo tem trazido para dentro do cristianismo de forma geral, sem exceção, intrigas, brigas, o disse-me disse, coisas insignificantes. E quando alguém cai, sabe o que é a primeira coisa que a gente faz? É tentar afundar mais a pessoa. Amado, todos estamos sujeitos à falha. Quando alguém cair, ame, não saia dali. Você tem que repudiar o que a pessoa fez. Mas onde é que a Bíblia diz que você tem que odiar pessoas? Não pode. Você tem que amar, você tem que acolher, você tem que abraçar, você tem que... É fácil, não é não. Seria demagogia, hipocrisia da minha parte. Mas a gente precisa, amados, fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Isso é o evangelho verdadeiro. Mostrar para essa sociedade que servir a Deus é ser diferente, não diferente no sentido de querer ser melhor, mas no sentido de acolher, no sentido de amar, no sentido de mostrar para elas, esse lugar aqui deveria ser um lugar acolhedor. Aqui, ó, diante desse local aqui, ó, todos somos iguais. Você pode ter até uma posição, mas aqui, não importa quem você seja, pastor, presidente, sei lá quem for, aqui, grandioso aqui, sabe quem é? É Deus. Porque quando você vem aqui, você vem perante o Shekinah, e a soberania dele é que deve ser exaltado e glorificado. Se estamos aqui, é porque todos estamos na condição de pessoas que precisam de um Salvador. Nós estamos aqui porque nós precisamos ser salvos, amados. Ou estou mentindo? Eu não venho para a igreja para ter encontro com os irmãos. Sim, é um momento prazeroso, rever os irmãos, mas eu venho aqui para ter um encontro com Jesus. Eu venho aqui para que Jesus ele possa mudar e me dar um pouquinho de força e de coragem para que eu possa enfrentar as dificuldades que vai vir amanhã, que é desconhecida a mim e a você. Aqui é o lugar onde a gente busca força. Aqui é o lugar onde a gente abre o coração. Aqui é o lugar onde Deus ele faz uma mudança na minha e na sua mente. Aqui é o lugar onde Deus ele diz: filho, pode ir, porque eu já te preparei, já estou te deixando preparado para o que virá amanhã, porque você não sabe, mas eu sei, eu vi o que vai acontecer com você essa semana.
Eu sei que muitas pessoas aqui passaram por dificuldade essa semana, que eu não sei, mas eu sei que passou por muita dificuldade. Se eu fosse abrir aqui espaço, eu tenho certeza que muitos iriam relatar aqui, mas não se preocupe, porque vai vir mais essa semana. Se preocupe, que vai vir mais. Não tenha medo não, mas pode ter certeza, Deus te preparou a semana passada para você enfrentar dessa semana que vem de cabeça erguida. Diga amém. Acredite em Deus, amado. Confie em Deus. Algumas vezes, algumas reações, a gente muitas das vezes, hoje, de manhã cedo, quando eu me levantei para estudar, eu senti algo tão profundo no meu coração, que eu me desmanchei em lágrimas. Tem coisas que a gente não consegue desabafar, nem para a esposa, nem para amigos, nem para ninguém. São aquele vazio que dá dentro do coração, que você e Deus diz assim: Senhor, volta logo. Porque a dor que a gente passa algumas vezes é inexplicável. Que dor é essa que eu estou sentindo, Senhor? O que é saudade do céu? É saudade de não ver tanta miséria, porque é tanta notícia ruim, tanta tragédia, tanta pessoa sofrendo, pessoas que não merecem. Aí você olha para um lado, problema. Olha para o outro, problema. Tudo é problema nesse mundo, amados. É esse mundo ainda que presta. A gente precisa focar na eternidade e pedir ao Senhor e sentir o desejo. E hoje eu chorando, eu pedi ao Senhor, ao Espírito Santo: me prepara, Senhor, porque eu não quero, em hipótese alguma, não quero ficar junto com aqueles que irão se perder. Eu não sou perfeito, como também você não é, mas tenha o desejo, amados. Tenha o desejo no seu coração de salvação. Tenha o desejo de viver uma vida diferente. Tenha o desejo de ser um homem, uma mulher de bem. E tenha o desejo de levar outra pessoa para os pés do Senhor Salvador, que Jesus vai te usar com os teus talentos, com a tua capacidade, e pode crer que lá no céu você vai receber coroa, e na coroa vai ter essas estrelinhas que foi você que levou para os pés de Jesus. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe a sua e a minha vida, independentemente do que você passar. Creia e tenha certeza que o cuidado de Deus está sobre a sua vida. Pode acreditar, saia daqui hoje com a certeza de que você não estará sozinho essa semana. As lutas, elas virão, inevitavelmente, mas Jesus está ao seu lado. Se você tombar, se você até cair, Jesus vai estar de braços estendidos para te erguer e falar: filha, filho, eu estou aqui, não esqueça. Lembre-se disso. Enquanto o irmão estiver cantando aqui, eu queria que você meditasse e pensasse agora nos planos que Deus realmente Ele tem para a sua vida. Eu queria só que você pensasse um pouquinho. Eu estava ali pensando, no tempo que eu era usuário de droga, muitas e muitas vezes eu pensei em tirar minha vida. Eu achava que para mim não havia sentido nenhum mais viver. Tanta coisa, tanto sofrimento que passava, né, com minha mãe, e vendia o corpo para poder sustentar a gente. Então aí vem muita coisa assim na cabeça da gente, e a situação era uma situação muito difícil. Por muitas vezes eu pensei em tirar minha vida. Muitas vezes, passei muita fome, muita humilhação, presenciei muita coisa, muita agressão, minha mãe sangrando e muitas coisas assim. Veio um turbilhão na minha mente, justamente naquele momento em que eu achei que tudo ia acabar. Deus enviou isso aqui para mim. Não foi homem que chegou até a mim. Foi através desse livro aqui. No momento mais difícil da minha vida, que eu achei que não estaria aqui, Deus me deu a oportunidade. Ele disse: agora você escolhe. Ou você vai servir a mim, ou não. E eu confesso a vocês que cada vez que eu estudava esse livro, eu comecei a entender que Deus, Ele tinha algo para me dar. E tudo aquilo que eu tinha passado não iria pagar, que as feridas, com certeza elas iriam continuar, mas que Deus ia cicatrizar elas. Eu teria que viver para o resto da vida com elas, mas com a esperança e com a certeza de que tudo aquilo que eu tenho passado aqui nesse mundo, Deus um dia vai me dar motivos lá na glória de viver totalmente o contrário.
E eu não quero perder essa oportunidade daquilo que Jesus ofereceu. E eu faço aqui a vocês um apelo: não abandone a sua fé, independentemente do que aconteça na sua vida, independentemente da circunstância que você se encontre. Se firme, porque o apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 8 de Romanos, versículo 18: porque para mim o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que Deus está preparando para mim e para você. Amado, Jesus está voltando. As profecias, elas estão se cumprindo ao pé da letra. E tudo que tiver ao seu alcance para você poder anunciar e para você falar para as pessoas, assim como eu estava aprisionado e preso ao pecado, não sabia para onde sair, e depois Deus enviou alguém para me dar instrução bíblica. Existem muitos que estão na mesma condição e Deus quer te usar para salvar essas pessoas. Quantas pessoas que estão agora nas suas casas chorando e sofrendo, querendo se libertar de um vício e não consegue, e Deus quer que você seja esse anjo, Deus quer que você seja esse instrumento para salvar essa pessoa. Feche os seus olhos. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós não somos dignos em hipótese alguma, Senhor, de pedir alguma coisa ao Senhor, mas através dos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu ali na cruz. Um dia Jesus morreu ali na cruz para salvar a minha vida, para salvar a vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar. Nós queremos também, Senhor, fazer a diferença. Que o Senhor possa mudar completamente a história dessa igreja. Que o Senhor possa mudar a nossa vida, para que o nosso foco seja apenas a eternidade, seja apenas em salvar as pessoas, em levar o Senhor até elas. Tira, Senhor, o espírito de soberba, tira o espírito de contenda, tira o espírito de discórdias. Que o Senhor possa colocar aqui o amor, a empatia e, acima de tudo, a compaixão e o amor pelo Teu Evangelho. Dá-nos a Tua graça e nos perdoa pelas nossas faltas. Nós te suplicamos e desde já o agradecemos por tudo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Seremos gratos por toda a eternidade. Nós agradecemos em nome de Jesus, amém. Eu queria que você desse um abraço aí e falasse para a pessoa que Jesus ama ela. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado aí. Diga aí para ela: Jesus te ama, pode fazer isso. Faça isso. Quem sabe a pessoa esteja precisando desse abraço agora. Faça isso.